Nessa aula de hoje a gente vai falar um dos mais importantes teoremas do cálculo vetorial, que é o teorema de Stokes, né? Basicamente, ele é uma generalização do teorema de Green. O que a gente tinha no teorema de Green? A gente tinha uma superfície que morava no plano R2, no chão, né, no plano XY, e nós tínhamos uma integral na curva, uma integral de linha na fronteira, tá? E aí a gente transformava a integral de linha numa integral dupla, né? Onde a gente passava a olhar para a região cuja linha era a fronteira, tá? Mas se você parar para pensar bem, a integral dupla não deixa de ser uma integral de superfície, porque você tem uma superfície aqui no meio. A diferença é que a superfície é uma superfície plana, ou seja, ela mora no R2, ela mora em cima do plano XY. O que o teorema de Stokes vai fazer é pegar essa superfície, tirar do R2, levar para o R3 e entortar. Então você vai transformar, você tem uma integral também de linha, né? Você tem uma integral de linha numa curva fechada, e você tem a opção de transformar essa integral de linha numa integral de superfície. Então o Green transformava a integral de linha numa integral dupla, e o teorema de Stokes vai generalizar, vai transformar essa integral de linha, onde essa linha está no R3, né, numa integral de superfície. Então a linha passa a ser a borda, a fronteira dessa superfície. Então aqui está uma ilustração. Você tem aqui, por exemplo, uma curva, né, onde você quer calcular uma integral de linha. Você tem a opção de transformar ela numa integral de superfície, onde a curva, na verdade, é a borda dessa superfície. Então, nessa passagem daqui para cá, você vai ter que encontrar um novo campo vetorial. Vai ser uma integral de superfície. Eu não vou dar o spoiler agora, vamos ver então quem seria esse campo vetorial novo aí. Bom, a gente hoje vai falar sobre o teorema de Stokes, né? Basicamente, é um teorema que relaciona uma integral de linha com uma integral de superfície. Então você já tinha uma coisa desse tipo lá no teorema de Green, né? Que a gente tinha aqui uma curva fechada, simples, orientada positivamente, né? Com todas as hipóteses, né? E essa curva ela era a fronteira de uma região D, que essa região era uma região plana que estava no R2, tá certo? Como se fosse uma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Vamos pegar uma coisa desse tipo. Então, como se aqui tivesse meu eixo Y, né? E aqui meu eixo X, tá certo? Então você tem aqui uma curva, né, que é a borda, a fronteira dessa região, né? Então aqui você tem a região D e você tem a curva orientada no sentido positivo, né? Como se fosse sentido anti-horário, tá? O que o teorema de Stokes faz é levar isso do R2 para o R3. É como se eu pegasse essa superfície, tirasse ela do chão, né? E entortasse ela aqui. Agora ela não necessariamente é uma curva plana, né? Vamos virar aqui o lado. Então agora a curva, na verdade, ela é a fronteira de uma superfície, que pode ser plana ou não. Ela pode estar uma superfície entortada. Como se fosse, por exemplo, aqui ó, uma comparação, uma batatinha, né? Você repara que ela não é plana, né? Suponha que você quer calcular uma integral na fronteira, ou seja, na borda dessa batata. Você sabe calcular essa integral de linha, né, diretamente, você teria que parametrizar essa curva, tá? O que o teorema de Stokes vai fazer é, ao invés de olhar para essa borda, para essa curva, eu vou fazer uma integral na superfície. Para isso eu vou ter que parametrizar a superfície e calcular a integral na superfície. Então, você tem aqui um esquema onde você tem uma curva, tá? Sendo a fronteira de uma região D, tá? Então, basicamente, Stokes é uma generalização do Green. O Green estava no R2 e o Stokes vai estar no R3, tá? Lá no teorema de Green, o vetor que era normal, o vetor unitário normal à superfície, era sempre o vetor K da base normal, né? Porque ele vai estar assim, né? Ele é normal à superfície, se a superfície é plana, ele vai estar paralelo ao eixo Z, tá? Aqui não, o vetor normal ele pode mudar de direção, porque a superfície ela pode estar entortada, ok? O nome Stokes, né, vem de um matemático e físico irlandês, né, George Stokes, que nasceu em 1819 e morreu em 1903. Ele foi professor de Cambridge, né? Ele detinha a mesma cadeira do que Newton, né, que é a cadeira lucasiana, Lucasian Professor of Mathematics, que já foi ocupada por
famosos, que além de Newton teve o Paul Dirac, o Stephen Hawking, né, mais recentemente, né? O Stokes se sobressaiu por seus estudos em invasão de fluidos e luz. Esse teorema, que hoje conhecemos como Teorema de Stokes, foi, na verdade, descoberto pelo físico escocês, o senhor William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, que foi contemporâneo aí, na época do George Green, do próprio Stokes, né? O Stokes ele ficou sabendo desse teorema justamente por uma carta que o Thomson enviou para ele, né? O Lord Kelvin enviou para ele. E curiosamente, né, o Stokes, ele 4 anos depois de receber essa carta, soube-se que ele pediu que no exame, né, que seus estudantes tentassem provar, demonstrar esse teorema em 1854, né, lá em Cambridge. Não se sabe se algum de seus alunos foi capaz de fazê-lo, de resolver, né? Então, na verdade, a gente tem 2 teoremas e 3 homens envolvidos, né? Os 3 homens seriam o George Green, que é um inglês, o George Stokes, que é um irlandês, e o Lord Kelvin, William Thomson, que é um escocês. Então é um inglês, um irlandês e um escocês. E 3 teoremas, 2 teoremas, que é o teorema de Green e o teorema de Stokes. Então, apesar desses 2 teoremas mais importantes do cálculo vetorial terem homenagens a George Green e George Stokes, que seria o teorema de Green e o teorema de Stokes, então o terceiro homem foi muito importante, né, que é o William Thomson, ou seja, o Lord Kelvin. Ele tem um papel muito importante na formulação, disseminação e aplicação dos 2 resultados, né? Esses 3 homens estavam interessados em como usar os 2 teoremas para explicar fenômenos físicos, né, em eletricidade, magnetismo e escoamento de fluidos, tá? Então, vamos ao teorema, né? Nós temos aqui o teorema de Stokes, né, com as suas devidas hipóteses, né? Você tem uma superfície orientada, suave por partes, né? Essa definição de suave tem a ver com questão de derivadas, né? Mas basicamente vamos pensar assim, a grosso modo, para facilitar a nossa vida. Pensa que é uma superfície sem bicos, né? Sem bico, a superfície suave. E suave por partes é que você consegue quebrar ela em superfícies suaves. Por exemplo, se você pensar num cubo, o cubo tem bicos, né? Que seriam os vértices, mas ele pode ser quebrado em 6 superfícies, onde cada superfície é um plano. Então o plano não tem bico, né, na sua superfície. Então ele seria uma superfície suave, né? Então se você pensar numa esfera, uma superfície suave, já um cone não, um cone tem um bico, né? Esse bico aí ele não seria uma coisa suave, tá? Então você está pensando numa superfície que ela é a fronteira de uma curva, né? Então a gente denota dessa maneira, diz que a curva é a borda, a fronteira de uma superfície S, tá? Essa curva, lá como a gente já tinha visto até no teorema de Green, aqui também tem que precisar das hipóteses, que ela tem que ser uma curva fechada, simples, suave por partes, com a mesma ideia de uma curva não ter bicos, né? Em trechos, né? Ela for quebrada, você pode quebrar em trechos sem bicos, tá? A orientação positiva, né? Seria para a gente aqui a orientação nesse desenho aqui. Quando eu olho de cima para baixo, eu estou percorrendo como se fosse o sentido anti-horário, né? A orientação positiva, ok? E o teorema de Stokes diz o seguinte: se eu quiser calcular uma integral nessa curva, eu posso transformar ela numa integral de superfície, tá? Então, em vez de resolver uma integral de linha, eu vou integrar na superfície, tá? Cujo, na verdade, a curva é a borda a fronteira dessa região, tá? Para isso, a gente vai precisar usar o rotacional desse campo vetorial lá da integral de linha, tá? Bom, aqui algumas situações interessantes, né? Nós temos aqui a mesma curva sendo fronteira de 3 superfícies diferentes, né? Aqui como se fosse um plano, né? Aqui como se fosse, por exemplo, uma esfera, né? Um hemisfério ou um paraboloide, alguma coisa desse tipo. Aqui um cone, né? Repara que aqui, na verdade, na última situação, a gente tem uma curva que não é suave, né? Mas se a gente quer calcular a integral de linha nessa curva, o valor, na verdade, vai ser dado, se eu for calcular diretamente. Mas se eu for calcular a integral de superfície, eu tenho a opção de calcular em superfícies diferentes. Obviamente, eu escolho aquela superfície que a integral vai ser mais fácil de calcular, né? Eu vou calcular a integral de superfície do rotacional,
em qualquer uma dessas superfícies. A gente teria, na verdade, uma infinidade. Tá? Uma brincadeira que eu gosto de fazer, uma comparação, é naqueles balãozinhos de festa, né? Onde você tem aqui a curva como se fosse a borda da onde você vai soprar, né? Para onde o ar vai entrar, tá certo? Então aqui a gente tem, conforme você vai soprando, a curva vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, a superfície está mudando, mas a curva é a mesma, né? Você tem a mesma borda. Então, você calcular a integral de linha, você poderia transformar numa integral de superfície, onde você poderia usar qualquer uma das superfícies. Obviamente, você usa aquela que for mais fácil. Inclusive, se você quisesse calcular no plano, né? Que seria a entrada ali da onde entra o ar. Tá? Bom, então o que a gente tem? Inicialmente nós temos uma integral de linha de um campo vetorial no R3, um campo de componentes P, Q e R, que a notação pode ser feita dessa forma, né? Integral de P dx, Q dy, R dy, e a gente vai transformar essa integral de linha numa integral de superfície. Só que a gente vai ter que, a partir desse campo vetorial, calcular um novo campo vetorial, que aqui eu estou chamando de P-til, Q-til e R-til, que é o resultado do rotacional. Então eu pego esse cara, né? Faço uma conta, lembra que esse aqui é aquele vetor operador nabla, né? Vezes esse campo PQR. Vou fazer essas contas, montando lá um determinante, e vou achar novas componentes, P-til, Q-til e R-til, né? Então, o que eu tenho nada mais nada menos que resolver uma integral de superfície de um novo campo, né? Que é o que eu estou apelidando, falando que o rotacional é um novo campo, um campo G, né? E caso essa superfície seja a superfície de uma função, né? Uma função g de xy, aqui um g minúsculo, a gente tem essa fórmula aqui para resolver, né? Então eu vou pegar o campo da minha integral de superfície, que no caso aqui é o rotacional, P-til, Q-til e R-til, e aqui as derivadas parciais da superfície. Isso aqui era uma fórmula que a gente tinha lá já para adiantar, né? Já fazia aquele produto escalar com vetor normal à superfície, né? Então a gente tem a seguinte situação aqui, ó. Suponho que eu tenho uma superfície de uma função g, tá? Então tá aqui um desenho. Suponho que eu queira calcular uma integral na fronteira aqui nessa curva, né? Onde a gente deveria parametrizar se eu fosse calcular a integral de linha diretamente. O teorema de Stokes está dizendo que eu posso transformar isso numa integral de superfície, na superfície S. Mas como ela é a superfície de uma função, na hora de calcular a integral de superfície, a gente transforma ela numa integral dupla, onde a gente vai ter essa continha para fazer. Então o que eu tenho? No início eu tenho uma integral de linha, de lá eu vou extrair o campo vetorial, vou calcular o rotacional, então vou encontrar o P-til, Q-til e R-til, da minha superfície eu vou calcular as derivadas parciais e vou montar essa integral dupla, né? Onde a minha região de parametrização, ou seja, a minha região de integração, é como se fosse a projeção da minha superfície no plano XY. No plano XY, obviamente que eu estou considerando funções das variáveis XY. Daria para adaptar, né? Se a superfície tivesse, por exemplo, em função de X e de Z, ou de Y e de Z, a gente projetaria em outros planos, né? Então, isso aqui seria uma formulação do teorema de Stokes com uma outra cara, né? Quando a gente tem a superfície de uma função. Eu tinha comentado no início que o teorema de Green, o teorema de Stokes, na verdade, era uma generalização do teorema de Green, ou então eu posso até pensar que o teorema de Green é um caso particular do teorema de Stokes, né? Então é como se a gente tivesse aqui o campo vetorial no R3, calculo o rotacional dele, que tem essa formulazinha, né? Tá certo? Então já sabe a cara do P-til, do Q-til e do R-til. Só que se a gente for pensar lá no teorema de Green, o campo era no plano, né? Pra gente aqui é como se a componente fosse nula, como se esse Rzinho aqui fosse zero, tá certo? E o P e o Q dependia só de XY, né? Lá no teorema de Green. E o vetor normal, unitário, era o próprio vetor K, o vetor canônico, né? Que é o vetor 001, que é o vetor paralelo ao eixo Z. Tá? Então, na hora de resolver a integral de superfície, onde a gente deveria fazer um produto escalar com vetor normal, né? Essa conta aqui, o produto escalar, vai dar exatamente a última componente do nosso rotacional, que era justamente que aparecia lá dentro da integral no teorema de Green, na integral dupla, né? Então, a gente tem aqui uma integral de linha,
Aqui eu escrevo ele naquela outra notação, é como se eu tivesse aqui um RDZ, como se fosse 0DZ, não preciso escrever, então indicando que o R é 0. Daqui para cá eu aplico o teorema de Stokes, transformando essa integral de linha numa integral de superfície. Na hora de resolver essa integral de superfície, a gente faz essa conta aqui, que é o produto escalar, né? A gente está transformando a integral de superfície numa integral dupla, né? E essa conta é justamente a última componente do rotacional. Então, se a gente fosse olhar daqui para cá, eu estou aplicando Stokes, né? E daqui para cá a gente tem exatamente o teorema de Green como um caso particular do próprio teorema de Stokes, tá? Então, para a gente fechar, vamos ver um exemplo de uma integral de linha, né, de um campo vetorial no R3, onde essa curva, né, seria a interseção desse plano com o cilindro. Então aqui tem um desenho, suponho que eu tenho um cilindro aqui, um cilindro de raio 1, lembrando que isso aqui no R2 é uma circunferência, mas no R3 ele vale para todo Z. Então é como se eu replicasse a circunferência assim para todo Z. Então eu tenho aqui curvas de nível circulares, onde o raio é 1, né, como se aqui tivesse meu eixo Z aqui, tá certo? Então, o plano vai cortar esse cilindro, né? Estou falando aqui, isso aqui não é sólido, né? Isso é uma superfície cilíndrica. O plano vai interceptar, vai dar uma curva de interseção. Daqui para cá eu extraí só o que nos interessa. Então, a gente tem a curva C, né? Como se fosse aqui nesse caso vai ser uma elipse, né? Que esse plano está inclinado. Se o plano tivesse paralelo ao chão, a interseção seria uma circunferência, mas com o plano inclinado, a interseção é uma elipse. Essa elipse está na parede do cilindro, né? Ela está na parede desse cilindro. Mas se eu fosse resolver essa integral de linha diretamente da marra, a primeira coisa que eu teria que fazer era parametrizar essa curva, que talvez não fosse uma boa ideia. Talvez teria dificuldade de resolver isso, né? Bom, então, trazer para cá o que a gente tem, né? Nós temos aqui a fronteira, que é a curva, né? Tá na parede do cilindro, é uma elipse, tá? O plano vai interceptar o eixo Z aqui no Z igual a 6, né? Mas eu posso pensar que essa curva, essa elipse, ela é a fronteira desse plano, né? Embora a curva é uma elipse, a superfície é a superfície do plano, né? Que eu posso pensar, inclusive, como uma função das variáveis x e y, se eu isolar o z, passando o x e o y para o lado de cá. Daí, daqui, na verdade, o que eu vou extrair do plano? Do plano, eu vou extrair as derivadas parciais, que no caso aqui bem simples, né? Por isso ser uma função linear, né? As derivadas vão ser constantes, então a derivada em relação a x é menos 3, a derivada em relação a y é menos 2. Vou guardar esses valores, que eu vou usar isso agora na minha integral, né? Do cilindro a gente vai extrair, na verdade, o raio, né? Porque quando a gente for calcular a integral na superfície do plano, como eu estou pensando ele como uma superfície de uma função, eu vou projetar ele no plano XY, né? Da onde a gente vai ter esse disco aqui, que é o cilindro visto de cima, como se o cilindro estivesse saindo aqui, olhando ele de cima, eu tenho aqui um disco. Quando eu projetar, na verdade, os pontos do plano vão cair todos dentro desse disco aqui. Então, é até prudente, interessante, né, recomendado usar coordenadas polares na hora de resolver a integral dupla, porque o R vai variar de 0 a 1 e o θ vai variar de 0 a 2π. Bom, então, o que está faltando para a gente? A gente já extraiu do plano as derivadas parciais do meu cilindro, eu já extraí aqui as coordenadas polares. Está faltando a gente calcular o rotacional, tá? Então aqui eu extraí da minha integral lá do problema o meu P, o meu Q e o meu R, né? Eles vêm daqui, ó. Então esse carinha aqui é o meu P, né? Tudo que multiplica o dx, tudo que multiplica o dy é o meu Q, e tudo que multiplica o meu dz é meu R, ou seja, uma F1, uma F2 é uma F3, tá certo? São 3 funções que poderiam depender de x, y, z, né? Bom, tá aqui nosso campo. Lembrando que o rotacional a gente faz um produto vetorial do operador nabla com o nosso campo F, né? Nosso campo PQR. Então a gente monta aqui um determinante, colocando IJK na primeira linha, colocando aqui o operador, né? Então aqui é o derrom x, derrom y, derrom z, o nosso operador nabla. E na última linha a gente coloca lá o nosso campo vetorial. Então a gente fazendo as continhas, ó,
produto aqui estão 3 para o lado direito e 3 para o lado esquerdo. Se você reparar bem, os 3 produtos para o lado esquerdo vão zerar, porque eu vou derivar em relação a y uma coisa que não depende de y. Vou derivar em relação a z uma coisa que não depende de z. Vou derivar em relação a x uma coisa que não depende de x. Para cá, eu vou derivar em relação a y uma coisa que não depende de y, também vai zerar. E só vai ter duas continhas que não vão zerar, né? Eu vou derivar esse cara aqui em relação a z. Então, a derivada do z é 1, vai repetir o x quadrado, então vai dar x quadrado multiplicado pelo j. Isso aqui vai parar na segunda componente, porque está multiplicado pelo j. E vou derivar esse carinha aqui em relação a x. A derivada vai dar y ao quadrado. Vai ficar multiplicado por k, o que vai parar lá na última componente. Então, aqui está o nosso rotacional, que é o nosso campo que eu estou chamando lá de G maiúsculo, né? O nosso novo campo vetorial, onde eu vou resolver a integral de superfície. Então, esse é meu P tio, esse é meu Q tio, e esse cara aqui é meu R tio. Tá aí, daí seguindo naquela formulazinha que a gente determinou ainda há pouco, né? Onde a gente meio que já preparou a maneira como a gente calcularia uma integral de linha de uma superfície de uma função. Eu vou transformar essa integral de linha aqui, pegando as componentes do meu rotacional e as derivadas parciais, que no caso extraíram do plano. Então tá aqui a fórmula, né? Então aqui o P tio, Q tio e R tio a gente acabou de calcular, o rotacional, então dá 0, x quadrado e y quadrado. Aqui são as derivadas parciais que saíram do plano, tá certo? Aí, fazendo as continhas todas, caiu nessa integral, né? Onde a região de integração é aquele disco lá de raio 1, que veio do cilindro, tá? Se não tivesse esse 2 aqui, a integral ficaria até fácil, né? Eu até quebrei aqui o 2x quadrado, como x quadrado mais x quadrado, para, de fato, usar esse carinha aqui em coordenadas polares, vale r ao quadrado, né? Mas o x não tem jeito, eu tenho que trocar o x por r cosseno de θ, só que ele está ao quadrado. Então ficou aqui, ó, o x ao quadrado, que então é r cosseno ao quadrado, r cosseno de θ ao quadrado. O x quadrado mais y ao quadrado foi trocado por r ao quadrado. E aqui o meu elemento diário, meu dA, da integral dupla, vai ser r dθ dr, ou o contrário, também pode ser dθ dr, tá? Uma vez escolhida a ordem, o θ está variando de 0 a 2π e o r está variando de 0 a 1. Aí segue a conta, né? Aqui vai dar um r ao quadrado. Como vai ter r ao quadrado nas duas parcelas, eu coloquei evidência. Então ficou r ao quadrado vezes r, deu r ao cubo. Sobrou só aqui o cosseno ao quadrado mais 1. Repare que aqui é uma integral que, se eu for olhar aqui, né? Eu tenho uma integral em θ, onde esse r ao cubo aqui não depende de θ e está multiplicando. Eu posso tirar ele dentro da integral. Então vai ficar só a integral de cosseno ao quadrado mais 1 dθ, que ela está aqui. E depois eu teria que resolver a integral de r ao cubo. Mas como eu posso tirar esse cara, ou seja, eu posso desacoplar essas duas integrais, eu consigo separar num produto de duas integrais. Uma em r e outra somente em θ, né? Bom, integral bem trivial, né? Integral de r ao cubo é r a quarta sobre 4. Isso aqui vai dar 1/4, porque está variando de 0 a 1. A integral de 1 aqui vai dar θ. Coloquei aqui em vermelhinho, né? A integral de 1 em relação a θ é θ. E a integral de cosseno ao quadrado também é uma integral tabelada, né? Da θ sobre 2, mas sendo de 2θ sobre 4. Né? Tem técnicas para calcular isso aqui, mas é uma integral bem manjada, bem conhecida. E com θ variando de 0 a 2π, repare que quando eu jogar o 2π aqui, vai dar seno de 4π, que é 0, né? Quando eu jogar o 0 aqui, também vai zerar. Então, essa parte aqui não vai contribuir com praticamente nada nessa integral, porque está dando uma volta completa. Repara que eu tenho θ sobre 2 e θ, isso aqui vai dar 3 θ sobre 2, né? E eu vou jogar o 2π lá. Quando eu jogar o 0 vai zerar, então vai ficar esse 3π multiplicado por 2π, né? Então vai estar 3 vezes 2π sobre 2. Aí esse 1/4 aqui veio da integral de R, né? Então o 2 cortou com 2, né? O 2 vai simplificar aqui. Então vai ficar 3π vezes 1/4 ou 3π sobre 4, da onde a gente tem esse resultado aqui. O que é esse número? Vai depender do que significa aquela integral lá. Integral do nosso problema, que pode, por exemplo, ser o cálculo de um trabalho, né? O cálculo de alguma coisa desse tipo. Então a gente acabou de ver o que seria o teorema de Stokes. Transforma uma integral de linha fechada no R3 numa integral de superfície, né? Onde a superfície, na verdade, tem como fronteira essa curva C. Para isso a gente vai precisar o rotacional, né? A gente vai ter um campo vetorial no R3, um campo de componentes PQR. A gente vai calcular o rotacional encontrando um novo campo, que eu denotei aqui nessa fórmula por PQR com tio em cima, para dizer que é um outro campo, né? Então, caso o teorema de Stokes está aqui, caso daqui para cá essa superfície seja a superfície de uma função, né, uma função g de xy, eu posso montar essa integral, transformar essa integral de superfície numa integral dupla, onde
a minha região de integração na integral dupla passa a ser a projeção dessa superfície no plano XY. Então é uma forma que já acelera o processo, porque para resolver a integral de superfície a gente teria que parametrizar a superfície, fazer o produto escalar do nosso novo campo, né, no campo rotacional, com o vetor normal à superfície, tá? Então, se caso seja superfície uma função, a gente já tem uma forma aqui com meio caminho andado.